Como está indo, irmão? Ainda legal demais. Bem-vindos à minha humilde residência. É bom estar aqui. Sim, é. Então, você já pensou no título do nosso próximo livro? Sim, Tudo bem, vou cutucar. Qual é? vou chamá-lo de As Mensagens Ocultas na Cerveja. Nada mal, mas não é isso. Continue unindo-se a Deus. Ele virá a você. Então, primeira pergunta. Se alguém está dizendo algo impreciso sobre mim, ou sobre nosso livro, ou sobre qualquer outra coisa ligada ao nosso trabalho, na internet, devo só ficar de lado e permitir? Eu lhe disse para perdoar, mas chegou o momento de acrescentar algo. Sim, você deve perdoar. Então, depois de perdoar, se você sentir que algum tipo de ação é necessário, sempre pergunte ao Espírito Santo se há algo que deveria fazer. Lembre-se, o Espírito Santo não faz nada no mundo, nunca. Mas ele pode inspirar você em relação ao que deveria fazer. Então, uma boa regra de cabeceira seria que o Espírito Santo não cria uma vaga no estacionamento para você, mas ele pode inspirá-lo a encontrar uma. Sim, gostei disso. É totalmente correto. E o importante é que, colocando a cargo disso, você está desfazendo a ideia da separação, em vez de reforçá-la. Então, eu perdoo e depois pergunto. Sim, se houver tempo. Algumas vezes, em uma emergência, pode não haver tempo para perguntar. Por exemplo, se alguém estiver tentando estuprar uma mulher, ela não tem tempo de se unir com o Espírito Santo e pedir orientação. Nesse caso, ela deveria fazer o que quer que seja apropriado. Não é o momento de aplicar a lição do livro de exercícios, se eu me defendo, sou atacado. Lembre-se, o curso é feito no nível da mente. Se você for uma mulher, e um homem estiver tentando estuprá-la, chute-o no saco. Obrigado, Pursa, a voz da experiência. Então, se alguém o ataca, e há tempo, perdoe. Depois de perdoar, se não sentir qualquer necessidade de responder, então, não o faça. Se você realmente sentir necessidade de responder, coloque o Espírito Santo a cargo disso. A orientação poderia ser: perdoe. Não faça nada. Ou poderia ser que você deveria fazer algo. E, se for assim, não faça nada, até sentir que lhe foi dito algo, ou que foi inspirado, em relação ao que deveria fazer. Entendeu? Entendi. Agora, quero perguntar a você sobre algumas coisas que você disse antes. Alguém da Inglaterra disse que se Shakespeare era um conde, então, isso faria com que fosse da nobreza, não da realeza, mas você se referiu a ele como sendo da realeza. Você fez alguma confusão? Não. Sinto muito, companheiro, mas você é quem fez. Nós nos referimos à rainha, pensando que, naquela época, escrever peças, especialmente comédias, estaria abaixo da dignidade da nobreza, e você, depois, disse realeza de forma errada. É claro que isso estaria abaixo da dignidade da realeza também. Aquela parte na fita não estava clara, e você entendeu uma palavra de forma errada. Não se sinta mal. No geral, você fez um magnífico trabalho. Mas, como você disse nas suas notas do autor, você não é perfeito. Tudo bem, posso viver com isso. E sobre a Bíblia de Jefferson? Vocês disseram que ela logo estaria disponível para as pessoas que quisessem vê-la. Agora, é verdade que a verdadeira Bíblia de Jefferson foi posta em exibição em Monticello, logo depois de vocês dizerem isso, mas o texto da Bíblia de Jefferson foi publicado e conhecido antes disso. O que tem a dizer? Sobre o quê? Você não estava enganado? Não. Na verdade, a Bíblia de Jefferson estava em sua maior parte indisponível, antes de fazermos aquela afirmação. Foi depois daquilo que ela se tornou mais amplamente disponível. Tudo bem. Só estou perguntando. Essas não eram as questões principais. Aquela que realmente fez algumas pessoas se entrincheirarem, foi a ideia de que os humanos migraram para cá de Marte, e não evoluíram na Terra. Garanto que a maioria das pessoas que leram o livro, não pareceu ter um grande problema com isso, mas as duas que mencionei ficaram muito indignadas.
Elas disseram que o DNA humano é 97% igual ao dos macacos, e que os fósseis encontrados mostram que nós evoluímos deles. O que você diz sobre isso? Confirmamos o que já dissemos. A vida humana migrou de um planeta distante para Marte. Em uma certa época, ela migrou de Marte para a Terra. Os fósseis encontrados são evidências, não provas. Eles são incompletos, e realmente não provam nada. São simplesmente evidências de uma possibilidade, que por acaso é incorreta. Em relação ao DNA humano ser 97% semelhante ao dos macacos, e daí? Isso não prova que vocês evoluíram dos macacos. Existem vários tipos de alienígenas. Se eles aterrissassem aqui na Terra novamente, como alguns fizeram em Roswell, e se vocês estudassem seu DNA, e deixassem o público saber sobre isso, seria mostrado a todos que eles têm um DNA muito similar ao de vocês. O que vocês esperariam de outras formas de vida humanoides? As razões para isso já foram explicadas por uma de suas outras teorias científicas. Tudo bem, a evolução não é a única teoria científica quando vocês vão explicar como apareceram aqui, no nível ilusório da forma. No universo das formas, as sementes da vida transitaram e trocaram informações, por extensas localidades celestiais. O RNA e o DNA realmente foram semeados, ou importados, de além do seu sistema solar. Ele existiu em outros lugares simultaneamente. A teoria científica que explica isso é chamada de panspermia. Mas, não use essa teoria, ou qualquer outra, como uma desculpa para se desviar do seu objetivo. Em vez de olhar lá fora, para o universo, você deveria se lembrar de onde esse universo veio. Obviamente, as pessoas com quem você esteve conversando eram muito comprometidas com a ideia da evolução humana ter vindo dos macacos, como sendo um fato. A raiz disso tudo é sobre ter o corpo como sua identidade, e provar que ele é real, por demonstrar de onde ele veio. Sim, muitas pessoas são comprometidas com a ideia da evolução. Ela é transmitida através dos sistemas escolares, e as pessoas simplesmente aceitam tudo sobre ela. O que os macacos veem, os macacos fazem. Não se esqueça de algo. Literalmente tudo que já foi aceito pelas pessoas como verdadeiro, um dia foi provado ser falso. O fato científico desse ano é a velha teoria desbancada do próximo século. Isso é assim porque cada teoria é parte da síndrome da cenoura na ponta da vara. Seu propósito é manter as pessoas olhando para os efeitos em vez de para a causa. Não leve isso a sério. Sim, a ciência pode ser útil, especialmente quando os físicos demonstram que uma coisa não pode realmente ser separada de qualquer outra. As pessoas precisam pegar essas ideias e aplicá-las por si mesmas, porque pouquíssimos cientistas estão querendo assumir ideias como essas em sua extensão lógica. Eles sabem que o universo é uma ilusão, entretanto, não querem dizer a ninguém que ele não é real. É isso que acontece quando você precisa ganhar a vida como um cientista. Você não tem que fazer isso, então fale diretamente. Você tem um grande ensinamento para compartilhar. Muitas pessoas estão desespiritualizadas e apáticas. A mensagem como a de um curso em milagres é a cura para a apatia. Sim, mas e se você tiver a cura para a apatia mas ninguém se importar com isso? Um número suficiente deles vai se importar. Você não precisa da aprovação do mundo. Não há mundo. Apenas compartilhe a mensagem com aqueles aspectos aparentemente separados da sua mente que estiverem preparados para ela. É isso que eu faço, cara. Mas, tenho algumas poucas perguntas sobre o futuro. Se vocês não se importarem, sei que não está realmente acontecendo, então não é importante, mas vocês realmente falaram sobre isso comigo da última vez, então, estava pensando se fariam isso de novo. Nós sempre falamos com você sobre as coisas nas quais está interessado, Gary. Essa é uma das maneiras de tornar o perdão relevante na sua vida. Não são teorias. Elas devem ser aplicadas a tudo em que você estiver interessado, e em tudo que estiver acontecendo no seu sonho. É assim que o perdão verdadeiro funciona. É como o curso diz sobre aplicar as ideias do livro de exercícios. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti, e te mostrará que são verdadeiras. Com isso, pode perguntar. Certo. Muitas pessoas estão falando que o calendário maia termina no ano 2012, e elas dizem que isso significa que o fim do mundo vai acontecer naquela época.
Vocês não mencionaram nada sobre isso na sua primeira série de visitas. Então, fiquei imaginando se, ao me contarem sobre o próximo século, vocês deixaram de mencionar o fim do mundo. Não, desculpe, mas não temos um cronograma de fim do mundo dessa vez. O ano 2012 é o fim de um ciclo, não o fim da raça humana. O que acontece no início de um novo ciclo é que uma nova fase começa. A razão pela qual não mencionamos isso é porque é um ciclo, o que significa que é, bem, cíclico. Isso quer dizer que vai se repetir. É isso que os ciclos fazem. Então, você tem o que já aconteceu antes, de uma forma diferente. Aí, as pessoas criam um grande caso disso, quando tudo que isso realmente prova é que, quanto mais as coisas mudam, mais permanecem as mesmas. O que está acontecendo é sempre uma forma aparentemente nova e diferente da mesma velha coisa. Portanto, a sábia citação, não há nada de novo sob o sol, é verdadeira. Então, não há apocalipse, nenhuma mudança no eixo da Terra que vai congelar instantaneamente as pessoas até a morte, ou coisas assim. Não. O que vai acontecer em um novo ciclo é muita coisa boa misturada a muita coisa ruim. Isso é dualidade. Do lado bom, você vai começar a ver mais cooperação dos Estados Unidos em tentar deter o aquecimento global. Seu país se colocou em uma posição inexplicável para o resto do mundo sobre essa questão. Enquanto isso, o clima já está mostrando sintomas dos efeitos das águas oceânicas mais quentes. Vocês terão um recorde de 27 chamadas tempestades tropicais e furacões no Atlântico nesse ano. Todas as vezes em que a água se aquece em 1/10 de grau, vocês têm mais tempestades, e elas também são mais poderosas em média. Essa tendência vai continuar, e seu país uma hora vai entender a mensagem, depois de vocês terem uma mudança na liderança política. Os cientistas também vão notar que mais água está correndo para o oceano, devido ao degelo das geleiras e de chuva extra. Isso também tem um efeito. Dentro de poucos anos, haverá tanta preocupação sobre o ambiente, e tantos avisos dos cientistas mais famosos, que algumas atitudes serão tomadas por seu país, para cooperarem com outros pelo bem de muitos, em oposição à sua política atual, de ao inferno com o mundo pelo bem de poucos e pelos seus lucros. Em vez de leiloar o futuro das crianças, vai ser mais de bom tom, no nível do governo, legar um planeta decente a elas. Quando você tem uma concentração tão elevada de opiniões entre os cientistas, de que gases que aprisionam o calor, vindos da queima de combustíveis fósseis, estão fazendo a temperatura se elevar, e que se não forem detidos, vão derreter as calotas polares, elevar o nível do mar em 3 pés até o fim do século, inundando as comunidades costeiras, e trazendo ainda mais enchentes, estiagem, e tempestades, até o governo tem que escutar um dia. Tenha em mente que vai ser preciso algum tempo para mudar tudo isso, e as pessoas ainda vão ficar amedrontadas com os extremos nas condições climáticas, tanto o calor quanto o frio. O aquecimento global leva a climas extremos de formas diferentes. Entretanto, tudo isso vai ser modificado um dia, e a cooperação global vai tornar as pessoas mais otimistas em relação ao futuro. Pode ser um bom momento para mostrar que, apesar de todas as coisas terríveis que vocês ouvem nas notícias diárias, as pessoas estão melhores hoje do que já estiveram antes. Há 100 anos, a média esperada de vida era de 49 anos, não de 75. No final desse século, a média de vida vai subir a 100. Não será incomum que as pessoas vivam até os 130 anos. Elas podem não sentir isso, mas a verdade é que as pessoas estão mais seguras agora do que já estiveram. Se isso não fosse verdade, por que estariam vivendo tanto? Tenho certeza de que é verdade, mas, obviamente, o método preferido de ganhar poder é mexer com o medo das pessoas. Então, elas vão querer confiar em um governo para protegê-las, mesmo que o governo não seja lógico em sua política. Ei, isso me lembra de algo que sempre me deixou doido. Há mais ou menos 100 anos, houve um senador republicano de Massachusetts, chamado Henry Cabot Lodge. Seu neto também foi um senador, e o vice-presidente que estava concorrendo junto com Richard Nixon em 1960. O primeiro Lodge, há um século, estava no Senado durante uma grande crise econômica, e ele disse para seus colegas:
Há algo que possamos aparentar estar fazendo? Sempre achei isso muito engraçado. Foi sim. É claro que na época da televisão, ele precisaria ser mais cuidadoso com suas declarações públicas. Mas voltando ao assunto, não se esqueça que lhe dissemos antes que o mundo está delineado para atravessar a maior expansão econômica na história da humanidade. Nós não mudamos de opinião. Então, vocês estão dizendo que as pessoas vão viver ainda mais, as coisas em geral vão melhorar e, sim, estamos detonando o meio ambiente, mas as coisas vão mudar por volta de 2012, com o início de um novo ciclo. Isso parecem ótimas notícias. Então, quais são as más? Bem, uma das coisas vai ser que vocês vão ouvir falar mais nesse ano, sobre o novo líder do Irã. No nível da forma, esse cara é mais notícias. Ele é aquele sobre quem Nostradamus estava realmente falando, quando descreveu um homem que seria a maior ameaça às cidades do Ocidente. Ele é um extremista que não deve ser tratado de forma irresponsável, ou encarado de forma leviana. O homem é insano. Vocês disseram antes que os terroristas teriam sucesso em jogar uma bomba nuclear em uma grande cidade. Ele é o responsável por isso? Sim, no sentido de que vai desempenhar um papel importante nisso. Mas não será apenas ele. Entretanto, não poderia acontecer sem ele, o que o torna responsável. Eu percebi, ao ler a transcrição da última vez em que fiz aquela pergunta, que só usei a frase, grande cidade, não, cidade americana. Então, isso não vai acontecer necessariamente na América, certo? Não vamos ser específicos sobre a cidade ou cidades, exceto para dizer que cidades como Tel Aviv e Londres são alvos tão prováveis quanto Nova York ou Los Angeles. Todos esses lugares, e muitos outros, deveriam tomar precauções contra a maior ameaça à civilização no próximo século, o terrorismo nuclear, que ainda será sancionado por certos governos, especialmente o Irã. Espere um pouco. Você deixou implícito que pode acontecer com mais de uma cidade. Foi você quem falou em grande cidade quando você nos fez essa pergunta antes. Nós respondemos sim, o que foi preciso. Também, lembre-se que não queríamos lhe dar detalhes. O que queríamos fazer perto do final da conversa era lhe dar o propósito real da situação, que é sempre o mesmo, perdão. Eu me lembro. Mas vocês também predisseram uma média de 100 mil pontos da Dow Jones Industrial perto da metade do século. Como isso pode acontecer, ao mesmo tempo em que essa ameaça de terrorismo nuclear estiver pairando sobre todos? A chave está em como a crise vai ser resolvida, ou, pelo menos, em como ela vai parecer ser resolvida. Você percebeu que seu mercado de ações despencou depois de 11 de setembro, mas aquilo foi temporário. Depois de um tempo, as pessoas perceberam que aquelas companhias ainda estavam fazendo negócios, e voltaram a comprar ações. Depois da resolução da ameaça do terrorismo nuclear, que vai incluir a destruição nuclear, em retaliação, da capital de um dos países envolvidos e levar adiante a ação terrorista, as pessoas vão respirar mais aliviadas, e os negócios serão maiores do que nunca. Isso não vai acontecer de um dia para outro, mas vai acontecer. Vai haver tal expansão do comércio, que as pessoas vão pular umas sobre as outras para comprarem ações nos próximos 50 anos. E, em acréscimo, quando as pessoas se sentirem aliviadas em relação a uma situação aparentemente resolvida, realmente vão abrir suas carteiras. Sim, eu percebi que nos voos, no ano passado, praticamente ainda não havia crianças, e isso foi 2 anos e meio, 3 anos, depois do 11 de setembro. Mas agora, de repente, 3 anos e meio depois da tragédia, estou começando a ver mais crianças nos aviões. As famílias estão voando juntas outra vez. Esse é um bom indicador de que as pessoas não estão com medo da ameaça de sequestro aos aviões, como já estiveram. E você parece estar dizendo que a verdadeira ameaça está em outras áreas. Isso é verdade? Eu não usaria a palavra verdadeira. Lembre-se, nada do que você vê é real, e nada real pode ser ameaçado. Também, não estou dizendo que cada voo tem a garantia de ser seguro, estou dizendo que existem coisas maiores vindo no manual dos terroristas. Bem, você também parece estar dizendo que Teherã vai ser detonada pelos aliados, em retaliação. Assim como os alvos no Ocidente.
Não vou ser específico sobre qual cidade vai receber a retaliação. É triste. Quero dizer, quando você pensa sobre isso, o mundo atravessou os últimos 60 anos sem usar armas nucleares. Eu estava esperando que isso fosse continuar assim. Já foi criada alguma arma que não tenha sido usada? Se você não quer usá-la, não a crie. Sim, desde Hiroshima e Nagasaki, houve uma trégua de 60 anos em relação a usar armas nucleares, mas, para que isso seja permanente, vocês teriam que encerrar o conflito onde ele realmente está, que é na mente. Eu lhe disse que as pessoas nunca viverão em paz, até que o mundo tenha paz interior. O problema precisa ser resolvido no nível da causa, não no nível do efeito. Muitos professores famosos, de Marianne Williamson a David Hawkins, ensinam que as pessoas nascem inocentes como uma lousa em branco, e são condicionadas pelo mundo. Isso não é verdade. As pessoas nascem com o ego intacto. Ele, então, desempenha seu papel. Se não fosse assim, então elas nunca pareceriam estar aqui para início de conversa. Entretanto, cada vida é uma oportunidade para desfazer o ego e quebrar o ciclo do nascimento e morte. E no meio tempo, se você quiser ter um mundo de paz, a única forma de fazer isso de forma definitiva e significativa é trazer uma condição de paz dentro das pessoas que parecem estar aqui. Como J diz no seu curso, o que você vê é a projeção externa das condições internas. Depois tem havido muita conversa sobre criar um departamento da paz no governo americano. É um bom pensamento, mas a diplomacia tem sido tentada sempre. Claro, é uma boa ideia ter uma Liga das Nações, e um pensamento maravilhoso ter as Nações Unidas, e é um ótimo pensamento ter um Departamento da Paz. Não há nada errado com isso. Apenas não espere que funcione. Qualquer tentativa de trazer paz ao mundo dentro do mundo vai ter apenas um impacto útil temporário, na melhor das hipóteses, porque vocês estão tentando resolver o problema onde ele não está em vez de onde realmente está. Lembre-se dessa pungente citação do curso em Milagres, quando tentarem trazer a paz ao mundo, porque não é sobre deter as guerras, mas sobre deter a causa delas. Não te equivoques tomando trégua por paz, nem transigência pelo escape do conflito. Ser liberado do conflito significa que ele acabou. A porta está aberta, deixaste o campo de batalha. Não ficaste vagando por lá, na esperança tímida de que ela não iria retornar, porque as metralhadoras cessaram fogo por um instante, e o medo que assombra o local da morte não está aparente. Não há segurança em um campo de batalha. Podes olhar de cima para ele em segurança, e não ser tocado, mas dentro dele, não podes achar segurança alguma. Então, ensine as pessoas a se tornarem invulneráveis a qualquer coisa que o mundo pareça fazer, e o resto vai cuidar de si mesmo. Legal. Eu seria negligente se não perguntasse mais sobre o que vai acontecer. Por exemplo, você disse que células movidas a hidrogênio serão a energia do futuro. Esse ainda é o caso? Sim, mas haverá uma divisão entre a Europa e a América. A tendência na América, nas próximas décadas, será em direção dos híbridos. As pessoas vão se sentir bem dirigindo um carro que use menos gasolina. Na Europa, haverá um esforço mais concentrado para desenvolver a energia a hidrogênio. Como resultado disso, a longo prazo, a Europa estará à frente da América nessa área. Isso traz uma questão que vai desempenhar um papel na maneira com que o poder do mundo será distribuído durante o próximo século. A América não está produzindo o número de engenheiros que está acostumada a produzir. A União Europeia e a China reconhecem a importância da matemática e da ciência no planejamento do futuro. Na América, tudo o que vocês reconhecem é a importância do dinheiro. Isso pode funcionar bem a curto prazo, mas não funciona a longo prazo. Sem um grande investimento no tipo certo de educação e planejamento, a América vai começar a ficar bem para trás da União Europeia, que será a potência econômica do futuro. A China vai ganhar também, mas a falta de incentivo que existe lá para a maioria das pessoas não vai ajudá-los. E aí você vê uma vantagem principal, que é gozada pela União Europeia. Existe capitalismo suficiente na Europa para que as pessoas tenham incentivo. Também existe bastante socialismo para que as pessoas sejam cuidadas em áreas importantes como a saúde. Na América, a razão número 1 para a falência é as pessoas serem exploradas pelas contas médicas. E agora, as pessoas no seu Congresso tomaram atitudes para punir ainda mais as pessoas com problemas de saúde e torná-las reféns dos bancos,
hospitais e companhias de cartão de crédito, para os quais os congressistas trabalham. Elas vão continuar a sancionar a tendência das corporações de roubar as pensões de aposentadoria dos empregados antigos. Na Europa, Canadá e outros lugares com políticas mais sãs, as pessoas não têm que se preocupar com a perda de tudo que têm, por causa de uma doença. Isso lhes dá mais incentivo, não menos. Na América, a falta de inteligência, compaixão, pensamento futurista, investimento em educação de matemática e ciências, e a ganância pura, vão, dentro de poucas décadas, levar o país a ficar atrás da União Europeia como líder econômico. Que irônico que o país que ganhou sua liberdade da Inglaterra, como uma força revolucionária em um mundo conservador, tornou-se a força conservadora que fica para trás no tempo, e começa a perder sua liderança para cada país contra o qual se revoltou, e outros que considera aliados. Ainda assim, você vê a Dow chegando a 100 mil? Sim, isso será um boom na economia mundial. O primeiro sinal da mudança dos tempos será que a Europa vai se beneficiar ainda mais. Você poderia me contar algo sobre mais tendências do futuro? Computadores quânticos que vão deixá-los zonzo, elevadores espaciais que levam carga pesada através do ar e para fora de órbita, viagens de turistas à Lua, teletransporte, todas essas coisas vão acontecer em um futuro não muito distante. Teletransporte? Você quer dizer aquilo que faziam no Jornada nas Estrelas? Muitas das coisas que se tornaram fatos científicos eram ficção científica não muito tempo antes. Você pode se lembrar que, na versão original daquela série, eles usavam ferramentas chamadas de comunicadores para falar uns com os outros. Naquela época, parecia ficção científica. Hoje, uma alta porcentagem da sua população está usando telefones celulares para falar uns com os outros, e eles se parecem com os comunicadores que eram usados naquela série. Você sabe uma das boas coisas sobre os celulares? Eu me lembro de que há 15 ou 20 anos, havia todas aquelas pessoas andando por aí, falando consigo mesmas. Agora, elas não têm que fazer isso. Elas podem andar por aí falando em seus telefones celulares. É claro, você sabe que existem algumas delas andando por aí, falando em seus celulares, sem ninguém do outro lado. As viagens espaciais no futuro nem sempre serão feitas em naves espaciais. Viagens a lugares distantes algumas vezes serão atingidas com as pessoas sendo transportadas para lá em raios de luz. Leva-se dias para chegar à Lua, mas um dia, vocês serão capazes de transportar alguém lá em um raio de luz em 3 segundos. Na verdade, ao olhar para o próximo século, essa será a forma de viagem espacial principal. Assim como pesquisadores já tiveram sucesso em transportar raios de luz por uma bancada do laboratório, essa tecnologia será implantada no nível biológico macroscópico, e as pessoas serão transportadas por um raio de luz de um lugar para outro. Isso tem todo tipo de vantagens em relação aos outros métodos de viagens espaciais. E é isso, companheiro. Não queremos forçar demais sua imaginação. Você tem muito trabalho a fazer. Apenas se lembre para que serve tudo isso. Enquanto estiver caminhando pelo filme do seu sonho, que você escreveu, dirigiu e depois se esqueceu para que parecesse real, perdoe o que você fez e volte para Deus. Demonstre que você tem verdadeira sabedoria por ver a inocência em todos, e depois, tornando-a sua. E tenha ótimos meses. Sim, e divirta-se. Obrigado, caras. E não hesitem em aparecer em um dos meus workshops se sentirem vontade.